Miserere super curva. Pelos santos da cruz, damos Deus do céu dos nossos inimigos, na Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverência para o Deus, caríssimos irmãos, hoje nós celebramos o sexto domingo depois de Pentecostes. Como acabamos de ouvir no Santo Evangelho, aquelas pessoas, naquela região, ficaram como que encantadas pela sabedoria e a docilidade de nosso Senhor. Uma multidão de milhares de pessoas foi entrando no deserto com ele, e durante 3 dias ficaram ali com ele, ouvindo a sua divina palavra. Porém, 3 dias depois, como é natural, o Senhor teve piedade delas, porque todo mundo estava com fome, mas mesmo assim com fome não saíram de perto de nosso Senhor. Há 3 dias que estão comigo e agora não têm o que comer, disse nosso Senhor. Se eu os despedisse em jejum, provavelmente muitos no caminho irão desmaiar de fome, de fraqueza, irão perecer, porque muitos vieram de longe, disse Jesus. Essas palavras revelam, na verdade, a delicadeza do coração de Jesus, que pensa em todas as suas ovelhas, a delicadeza para com aquelas ovelhas. Por isso, informou-se entre os seus discípulos quando eles tinham de mantimento, e informaram que havia ali 7 pães e alguns peixinhos. Abençoou, mandou que fosse distribuído, e dali comeram mais de 4.000 pessoas, e ainda sobraram vários cestos. Nesse episódio, mais do que a milagrosa multiplicação dos pães, devemos admirar como as multidões por 3 dias tinham sentido fome, mas não saíram de Jesus. Porque maior que a fome material que sentiam era a fome espiritual, a fome da palavra de nosso Senhor, das suas obras. Caríssimos irmãos, o exemplo dessa multidão faminta de Deus, aproveitando esse exemplo tão singelo, tão perseverante dessas pessoas, hoje quero aproveitar exatamente esse quadro da multidão faminta de Deus para resumidamente lembrar aos senhores uma pequena história. Como sabe, isso aqui é uma missa que está entregue ao apostolado dos padres da administração pessoal do São João da Maria. Um nome grande para escrever uma coisa muito pequena. É uma diocese, entre aspas. É uma administração apostólica equiparada pelo direito canônico a uma diocese. Ou seja, assim como uma diocese, nós temos tudo. Temos o bispo, seminário, conventos, paróquias, secretarias, e mais do que isso, temos também o apostolado dos tempos. Que é isso que os senhores estão vivendo. Fora do nosso território, atendemos fiéis ligados a este nosso rito. Bom, como sabem, até a década de 60, em toda a igreja latina, praticamente o rito litúrgico da missa, o modo de celebrar a missa, é exatamente isso. Os senhores estão aqui acostumados a assistir. Desde o concílio de Trento, a liturgia passou por um processo. O concílio de Trento teve que reagir à revolta dos protestantes. Então, a reação se deu pela parte principal, que é a liturgia. Então, a liturgia católica passou por um processo, de tal modo que a liturgia tornou-se como uma grande barreira, um muro levantado contra a evolução protestante. Isso era necessário para combater os seus protestantes e também para barrar a influência protestante até mesmo dentro do seio da igreja. E de fato isso aconteceu. Ou seja, a liturgia e a
ele dá uma parada no seu crescimento orgânico para se enriquecer, estacionar no tempo. Como sabe, São Pio V não criou uma missa. Ele pegou tudo aquilo que era feito, expurgou de algumas práticas não tão santas e organizou uma missa, ou seja, uma entrada missa pessoas estão para participar. Por quê? Mesmo naquela época acontecia um fato de uma igreja para outra, esse rito era diferente. Tinha padres que começavam a missa no folclore, padres que começavam a enfeitar, voltar com várias velas, porque acreditavam assim que pela quantidade de velas, por exemplo, uma alma poderia ser mais sufragada do que outra. Assim por diante, tem várias práticas diferentes no mesmo rito, mas tão diversificadas nas igrejas, era necessário fazer uma codificação, uma organização. Foi isso que o Papa São Pio fez. E depois de codificar, entregou esse rito para a igreja universal. Em toda a igreja deveria ser dado só esse rito. Bom, isso foi ótimo e necessário. De fato, deu um efeito para a revolução protestante dentro do centro da igreja. Fora da igreja, pega fogo. Dentro da igreja, parou. E de fato, há essa barreira para a doutrina, para proteger a doutrina por meio da liturgia católica. Foi tão necessário, tão eficaz, que vemos como desde São Pio até a década de 60, a liturgia permaneceu naquilo que lhe é substancialmente necessário, permaneceu natural. Ninguém mexeu na Sagrada Liturgia. Foi necessário. Trouxe benefícios, mas também trouxe alguns pontos que podemos chamar de negativos. Porque uma liturgia que não cresce mais organicamente teve que sofrer algumas pequenas reparações, algumas pequenos reajustes por meio dos papas. Porque como não havia mais um crescimento orgânico natural da liturgia, então foi necessário que os papas, ao longo dos tempos, desde São Pio até a década de 60, fizessem pequenos reajustes na liturgia. Porque, por exemplo, hora ou outra, a festa dos santos era tamanho, tinha tanta importância que acabava abafando no domingo, por exemplo. Ou que um santo tinha 2, 3, 4 festas ao longo do ano. E assim tirava o lugar de outros santos. Só para citar exemplos, são coisas boas, mas que estavam multiplicadas e espalhadas pela liturgia. Por isso os papas tinham que mexer, ajustar, tinham que fazer pequenas reformas na liturgia. Mas também, por não haver mais esse crescimento orgânico da liturgia, aconteceu outro fenômeno que talvez tenha sido mais especial dentro do rito católico. Foi o afastamento. Os leigos, o povo, estava assistindo a missa e voltou. Agora mesmo, se for passear pelos bancos, houver alguns com o livro na mão, rezando o texto, olhando o seu texto, é uma coisa boa. Mas o texto que estão rezando agora ajuda os senhores a participar da missa, e nós estamos dependendo dele por devoção, costume. Os senhores conseguem acompanhar a missa, conseguem tirar da missa, voltar, proveito suficiente para a isso que acontece ainda hoje na nossa missa, naquela época, era muito maior. Isso se refletia, inclusive, na construção dos templos. Então, quando tinha alguns lugares, claro que eram pouquíssimos lugares, os fiéis sequer queriam voltar. Porque, por exemplo, em alguns lugares, repito, são exceções, mas só para dar um exemplo, o povo ficava no meio, dividia, voltar o povo. Claro que tudo isso era feito por escrito, digamos, de piedade, de devoção, de recolhimento, mas a longo prazo trouxe efeitos negativos. É por isso que até hoje vemos pessoas nas nossas missas rezando, texto, repito, coisas boas, mas que não tem um nexo propriamente com a missa que está acontecendo agora. E aí o proveito que essas pessoas tiram é menor do que poderiam tirar se acompanhassem a missa com a missão na mão, vendo as orações que o padre está rezando
a família para ler o seu chamado dom evangélico, o seu chamado plano litúrgico, que é uma pequena explicação sobre o jeito que o santo se celebra, o resumo da vida dele, uma pequena meditação, uma aplicação daquela vida para a vida nossa, assim por diante. E assim faziam-se os santos. Mas mesmo assim tornava-se necessária uma reforma mais profunda da igreja. O Papa São João XXIII fez uma pequena reforma que ressaltou, recolhendo aquilo que os papas anteriores já haviam feito. E é essa reforma até João XXIII, são essas reformas até João XXIII, que os senhores têm acesso aqui no nosso apostolado. A nossa liturgia é feita conforme os livros reeditados por São João XXIII. A liturgia de São João, dada a nossa área do São Apostólica, é conforme esses livros litúrgicos, ou seja, a liturgia que estava vigente na igreja até o ano de 1962. Para encurtar a história que é muito longa, o Papa fez essa pequena reforma, entregou o missal, que é o que nós celebramos hoje, e convocou o Conselho Vaticano II, durante o qual foram dadas as diretrizes para uma reforma mais profunda da liturgia. Esse concílio é exatamente o marco da história que eu quero resumir para os senhores. Do Conselho Vaticano II participaram bispos de todo o mundo. Dentre eles, 2 nomes são até hoje gritados por aqueles que compõem o mundo chamado, entre aspas, tradicional. O bispo Marcelo, Dom Marcelo Lefebvre, e o bispo Dom Antônio de Castro Maia. Esses 2 bispos participaram de todo o concílio ativamente, assinaram todos os documentos do concílio, especialmente da reforma da liturgia, que foi o primeiro. Dom Antônio de Castro Maia era o bispo da diocese de Campos dos Goitacazes, no interior do Rio de Janeiro, que é onde fica a nossa sede. E lá, no Vaticano, quando saíam os documentos do concílio, ele escrevia ao seu clero, explicando como o clero devia entender aqueles documentos emanados pela Santa Sé através do concílio, dando a reta interpretação do concílio. O concílio acabou. As diretrizes para a reforma da liturgia estavam dadas, foram confiadas a uma comissão. E essa comissão, de 65 a 69, fizeram várias adaptações. É importante chamar a atenção das coisas que, naquela época, é claro, não haviam as redes sociais. E os meios de comunicação eram ainda muito limitados. Se nós pegarmos, por exemplo, os documentos da igreja, como mais antigo, mas só para ter ideia, quando era promulgado o documento, era dado no final do documento, tempo que aquele documento deveria começar a valer, normalmente 3 meses, que era o tempo que essa ordem da Santa Sé demorava mais ou menos a chegar em todos os lugares onde havia igreja. Então, as informações, mesmo naquela década, ainda andavam muito lentamente. Do concílio, da comissão, claro, nós podemos imaginar que muitas pessoas se aproveitaram para fazer aquilo que eles achavam que deveria ser a igreja, em relação à doutrina, em relação à liturgia. Mas não se esqueça que quem sempre guia a igreja é o Divino Espírito Santo, o Rei do Pai. Bom, o concílio acabou, as normas contáveis e vieram várias modificações. Começou uma coisa muito simples. Por exemplo, os senhores percebem, a nossa missa celebrada, principalmente com altar, de frente ao altar. As primeiras orientações foi que a primeira parte da liturgia, chamada missa dos catecúmenos, seria celebrada ali na cadeira, depois ao altar. Essa primeira parte seria feita em voz alta, todas as orações. Algumas orações do padre faz em voz baixa, mas era dito então que as orações seriam feitas em voz alta e seriam na língua do povo.
Marcelo, no lugar dele, na realidade dele, segundo o histórico dele, procurou reagir, já tinha uma espécie de congregação religiosa ou congregação clerical, e ali ele ficou o seu magistério. Dom Antônio era bispo, para dizer, digamos, estava se aproximando já da sua aposentadoria, como de fato aconteceu. Quando saiu finalmente em 69, o missal completo reformado, se compara aos missais, são dois missais diferentes, não é a mesma coisa reformada. As mudanças foram tão profundas que deu origem a outro rito, que hoje em dia chama-se Conceito, Rito Novo, qualquer outro nome assim, como também começou a se existir nomes para a liturgia Benedina, São Benedito, Gregoriano. Houve ali uma distinção de duas formas de celebrar a missa. Dom Antônio, bispo da Diocese de Campos, quando saiu oficialmente a nova eleição do missal, ele deu de presente para os seus padres, o seu clero, esse salmão, e deixou livre os padres para ficar com essa ou aquela edição, celebrar a missa que eles sempre tinham celebrado na vida, ou celebrar a nova reformada. E assim ficou até ele se aposentar. O problema é quando ele se aposentou, veio outro bispo que determinou que todos os padres deveriam então adotar um missal novo. Um grupo de 25 padres, mais ou menos, preferiam ficar com o missal antigo. Esses padres, como tinham um desejo comum, formaram um grupo chamado União Sacerdotal São João Maria de Deus. E esse grupo, ao retorno de Dom Antônio de Castanheira, procurou ficar com a missa. No primeiro instante conseguiram ficar de modo mais tranquilo. Aí depois, foram tirados das suas paróquias. Vamos falar dos dois cursos nas paróquias. Mas nunca foram expurgados, nem mesmo suspensos de ordem. Eram padres do Diocese, só não tinham paróquia. Quando eles eram tirados das paróquias, praticamente metade do povo ia com eles. E é nesse momento que eles se veem, como no Evangelho de hoje, diante de uma multidão faminta. Eles se veem obrigados, de modo irregular, a continuar o alimento daqueles fiéis, porque não podiam ficar de braços cruzados, porque aqueles fiéis que não queriam mais ficar na paróquia e quiseram acompanhar o seu antigo papa. Foi assim que esses padres começaram a construir em barracões, em lugares até perigosos, construir as suas casas e capelas. E ficaram décadas nessa situação irregular. Conhecendo que, lá do outro lado, existiam grupos, situações semelhantes entre esses grupos, e mais destacado era João Marcelo de Ferreira, houve uma amizade entre Dom Antônio e Dom Marcelo. Porque, de modo natural, seguiam situações semelhantes, embora os dois fossem bem diferentes, e as intenções mais ainda. Dom Marcelo concluiu que, diante da crise da igreja, a igreja estava atacada naquilo que era o principal, que era a Santa Sé, que é onde reside a autoridade máxima. Parece que a revolução litúrgica, nas palavras dele, iria acabar com a igreja. Não viu outro modo a não ser ter bispos consular e continuar sua obra. Aí entra a história das sagrações ilícitas de Dom Marcelo Fontes. Bom, fizeram as sagrações contra a vontade da Santa Sé. Não só contra a vontade, não só sem a autoridade da Santa Sé, mas contra mesmo. Porque a Santa Sé, sabendo, o Papa São Paulo II pediu, não faça, proibiu, não pode fazer. Mesmo assim, eles fizeram, alegando que no passado, outros bispos já fizeram isso. Fizeram de fato, mas em casos totalmente diferentes. Não podendo se comunicar com os acessos, fizeram ali uma leitura de que se o Papa soubesse a sua prestado, o Papa autorizaria então eles sagraram. E na primeira oportunidade, apresentaram essa sagração ao Papa, para o Papa Santo Simão.
levaram tanto juízo do nosso duelo que acabaram cedendo em receber uma sagração, com uma condição: assim que possível, o bispo sagrado teria que se entregar ao Santo Padre, como de fato foi feito com o nome de Simão Angelo. O Antônio já tinha partido. Dom Licínio Rangel, um homem santo, vendo-se obrigado pela situação, não vendo outra situação, depois, é claro, nós vamos conhecendo outros documentos da Santa Sé, teve acesso a outras coisas da Santa Sé que lhe fez perceber que agiu de modo muito errado em aceitar as sagrações. Mas, como havia a condição de só aceitar essa sagração, com a condição de se apresentar, se entregar ao Papa, se possível, como isso não fez, de fato. Em dezembro de 2001, ele escreveu uma carta ao Santo Padre Papa, São Paulo II, se identificando, se entregando e pedindo perdão. Que o Papa fizesse dele e dos padres o que quisesse. Essa carta foi assinada por todos os nossos padres. Hoje em dia, se você for pesquisar na internet, eu peço que não busque para dar audiência a esse povo maluco. Se for pesquisar na internet, você encontra vários grupos citando do Antônio. E pega as frases que o Antônio falava, por exemplo, contra o que chama de missa nova. Essas frases muitas vezes eram escritas pelos nossos padres. Padre decidiu perdão ao Padre. Esquece que o Antônio morreu nos braços dos nossos padres. Ninguém melhor do que os nossos pais para conhecer as verdadeiras intenções de Dom Antônio. O resto da história o senhor já deve conhecer. O Papa falou sobre isso na carta. Ao contrário de Castilho, de Sanções, recebeu o Dom Licínio na comunhão da igreja e deu para ele de presente uma estrutura semelhante a uma diocese. Tudo aquilo que os padres haviam construído ou pertencendo a eles. E enviou um cardeal de Roma para ir a Campos e criar, economicamente, aquilo que hoje é chamado de administração apostólica. Isso nos puxa até hoje uma perseguição não velada, mas aberta, de todos os grupos que estão nesse mundo chamado tradicional, em todos os lugares. Falam o diabo de Dom Fernando, nosso bispo. Para eles, a nossa missa não é lícita, para alguns não é. Porque estamos em comunhão com o Papa. Eles se dizem defensores da tradição, mas a tradição está ligada a qual Papa? A qual igreja? Só para exemplificar os senhores, eu peço perdão aqui por isso que não tem nada a ver com a história, e está conhecendo agora a nossa missa, não tem nem noção do que eu estou falando, paciência. Mas, por exemplo, na época da pandemia, foi um tempo difícil para todos nós. Eu, Padre Jorge, sou responsável pelo atendimento dos que se colocam dentro das igrejas que estão sob os nossos cuidados, tendo em vista o que aconteceu na igreja, a pandemia, a restrição que nós sofremos. Por exemplo, fomos impedidos de celebrar isso, porque era trabalho. Os nossos pais nunca pararam para atender confissões e lhe dar comunhão todo o santo dia. Aliás, foi nesse período que ficou mais conhecido em Belo Horizonte, porque nós não paramos de atender o povo. Todos os dias fazíamos confissões enquanto tivesse um fiel para confessar. E a cada 3, 4, 5 vezes, a gente ia na capela e dava comunhão separadamente para cada um. Os bispos liberaram o preceito. E aí nós fomos alvos de críticas de grupos aqui mesmo de Belo Horizonte. Que absurdo! Como pode um padre, na tradição, entre aspas, para ele, negar missa ao povo, deixar o povo sem missa? Hoje, esses mesmos grupos aconselham fiéis, inclusive alguns senhores que têm contato com esse povo maluco, aconselham: não vão à missa nova. Porque ela é, não válida, ao menos ilícita. Fique em casa rezando o texto, mesmo como na pandemia nos criticaram. Então veja que parece que por esse povo a tradição é um supermercado. Eles vendem pedra
igual, que é a mesma. Se aqui há alguém que frequenta esses grupos, tranquilo, a nossa missa é pública. Qualquer pessoa pode entrar e participar piedosamente. Sejam sempre bem-vindos. Mas aos senhores que não têm contato com esses grupos malucos, aos senhores que desde o princípio, ou há pouco tempo, se colocaram no nosso cuidado pastoral, cuidado com esses grupos. Para eles, o Papa não é Papa, ou se é Papa, você não pode estar tão obediente a eles, porque é o Papa que todo mundo celebra a missa nova. Uma missa se não é privada, dá menos cristã. Para eles, os bispos são todos progressistas. Os bispos não prestam. Os bispos protegem quem faz o mal da igreja. A defesa deles da tradição consiste em atacar os erros de homens da igreja. E assim, sem perceber, eles acabam fazendo uma coisa que eu chamo de luta de classes. É a igreja antes do concílio contra a igreja depois do concílio. São os fiéis tradicionais contra os fiéis progressistas. O clero tradicional de sempre e o clero renovado, o clero novo. Eles dividem o povo para tentar ganhar. Em nome da tradição, eles desobedecem às autoridades legítimas da igreja, dizendo que amam a missa de sempre, mandam os senhores ficar sem missa, se ela não for missa de sempre. E como para eles que vale a missa de sempre, entre aspas, eles buscam de qualquer lugar, como padres da fraternidade, padres da resistência, padres que não reconhecem o Papa, porque o que vale é a missa. Nós damos aqui alguma instrução para os senhores, seja aqui na igreja, seja nossos grupos particulares, pessoas infiltradas, se acham no direito de fazer notas, porque se acham os cruzados na internet, os defensores da tradição. Recentemente veio um bispo excomungado para celebrar missa aqui em Belo Horizonte. Não, mas essa opinião do Padre Jorge é apenas um romanticismo. Esse modo da arte de uma história da viver é porque Dom Fernando se vendeu por uma mina. O Papa pode até ser Papa, mas não pode ter um modo correto que não devolve uma missa. Os bispos, ninguém é obrigado a obedecer, porque esses bispos celebram a missa nova. E assim eles vão dissimulando as suas verdadeiras opiniões, eles vão espalhando o seu veneno e vão dividindo o povo. Faz da missa não o lugar da sua santificação, mas a maneira de guerra. Os senhores já devem ter percebido que essa não é a nossa orientação. Nós queremos a missa com o bispo local, a missa sob a autoridade do Papa reinante. Os nossos padres, o nosso primeiro bispo desse evangelho, falou muito bem quando disse ao Papa: nós, em defesa da religião, em defesa da tradição de sempre, nós acabamos cometendo excessos. Porque numa guerra é difícil medir exatamente onde vai ficar o povo. Guerra é para defender. Por isso, pelos excessos cometidos, nós pedimos perdão.
E esse povo é desonesto. Resume os padres que estão irregulares, resume a sua pregação a criticar o concílio, a criticar os padres, os bispos e o papa. Se hoje o Papa Leão dissesse em todo lugar do mundo, em toda a igreja católica, a missa agora é só tridentina, os senhores acham que a questão da igreja é resolvida? Não. Porque esses grupos não estão atrás da missa. Eles não queriam querer mais voltar para a autoridade do Papa, dos bispos locais, para eles é muito confortável como eles estão. Celebra em qualquer lugar, vive de qualquer modo, obedece a quem quiser, como quiser. Repito, nossa orientação não é essa. O Senhor já deve ter percebido. Repito, se aqui alguém que frequenta esses lugares, resistência, fraternidade, ou um padre que não reconhece o Papa, tranquilo. A conversa está comigo. Caríssimos irmãos, colocando-nos no meio dessa multidão faminta de Deus, em torno de nosso Senhor, procuremos em torno dos nossos padres, em torno dos nossos bispos, em torno do nosso Papa, a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro magistério, ter acesso ao verdadeiro Deus. Há coisas a se repensar, especialmente no dia de hoje, em relação à reforma litúrgica, claro. Mas isso não é privilégio do chamado rito novo. Nós vamos olhar bem, o nosso mundo também há coisas a pensar. Há coisas que nós nos questionamos dentro da igreja, é claro que há, mas não é o suficiente para defender a religião, defender a tradição, defender a missa nacional, simplesmente criticar. Mostrar isso, ficar procurando que aquele padre fez tal coisa, aquele fiel fez tal coisa, aquele bispo fez tal coisa. Não é assim que se defende. É por isso que a nossa instituição apostólica defende essa missa celebrando a propriedade com devoção, em união com o Papa, com o Bispo. É por isso que a nossa instituição apostólica ama a missa, porque ama o Santo Padre, o Papa reinante. Serve ao Senhor isso perseguido em serviço, no nosso caso aqui, a Arquidiocese de Belo Horizonte. E é assim que nós permaneceremos até o fim. Se um dia eu vou dizer, não quero mais, eu vou queimar pneu na frente da casa do bispo, colocar minhas batidas na mão, não quero mais, não quero mais. Diocese é dele, volto para a Diocese, volto para a nossa Rádio São Apostólica. Já aconteceram várias coisas aqui, em outro lugar. Alguém poderia achar uma desculpa para dizer não está dando certo. Mas graças à colaboração dos senhores, graças à orientação dos nossos padres,